Então, boa tarde a todos. Obrigada, Fabrício. Não sei se ele continua aqui, mas obrigada, parabéns. Obrigada pela oportunidade de aprender mais sobre o ODS, essa nossa agenda comum, a nossa agenda global. Agradeço a oportunidade, o convite, enalteço e parabenizo o IEB, nas pessoas da Luciene e da Isabelle, e, na verdade, toda essa equipe, né? Está aqui o Tiago, lá fora Adriano, enfim, aqui Luiz, aqui, enfim, todos que estão colaborando para que isso aconteça. A nossa referência focal PCT no grupo, né, no grupo 3, que é o componente formar, que é a Adriana. E, enfim, todos que estamos aqui entendendo o quanto é importante a educação. Educação é a base de tudo. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês, falando do direito, tá? É a parte mais chata, é a palavra, né? A parte mais chata de todas as ciências. Por quê? Porque é muito árduo, né? Muito difícil. E aí, você tem um controle, por favor, Tatiana? Quanto tempo nós temos aqui mesmo? Tá. Então, aí eu queria que vocês entendessem o contexto, né? Por que a gente precisa aprender direito? Por que a gente precisa falar de direito? Porque o nosso contexto não precisa copiar, não precisa se preocupar assim, de estar copiando, porque eu vou compartilhar todos esses slides. Só queria falar que o slide inteirinho, produzi com muito carinho para todos vocês, e esses mesmos slides vão ser uma aula que eu vou dar para juízes e para procuradores da República, tá bom? Em setembro. E aí, então, a gente precisa ir atrás do direito, porque nós estamos numa situação de crise constante. O que é crise, gente? Crise é aquele momento em que o velho não morreu e o novo está por nascer. Só que a gente está nessa situação que o velho não morreu e o novo está para nascer já há muito tempo, e nessa situação, nesse contexto, a gente precisa do quê? Do direito. Por favor, Tatiana. E aí, nós precisamos do direito na forma do quê? Na forma de um projeto Territórios Vivos. O projeto Territórios Vivos, ele vai tentar buscar o que vocês quiserem, o que vocês, ao longo desses nosso pouco tempo juntos, mas daqui nós vamos levar para a vida tudo que a gente tiver que produzir de sinergia. Mas o projeto, ele vai buscar trabalhar nesse contexto de crise, no contexto até da pandemia, né, entendendo a relação entre a degradação ambiental e a própria causa da pandemia, vai ajudar a trabalhar as vulnerabilidades das comunidades, vai trabalhar a questão de não deixar ninguém para trás, que o Fabrício bem colocou aqui, vai trabalhar a questão, principalmente, da transparência ativa. Qual que é a diferença da transparência ativa? Transparência ativa é aquela que obriga a publicar. Tem que ir para a internet. Não adianta falar que o empreendimento XY de uma mineração próxima à comunidade está lá com um processo de licenciamento lá num determinado órgão. Não, tem que estar na internet, tudo divulgado. E nós temos que ter a garantia do mínimo necessário à existência digna. Mínimo. É o mínimo que a gente pede, na verdade. É o mínimo que a gente está pedindo. E é o mínimo de dignidade. É a existência. A própria existência. Tatiana, por favor, até você pode ir correndo. Então, aí eu ia explicar resolutividade. O Ministério Público, ele precisa ser resolutivo. Alguém arrisca dizer o que é resolutivo? O que você acha, resolutivo? Resolução. Isso. Resolutivo, assim, também assim, que está lembrando nos povos que está para trás, que tem essa expressão. Está lembrando de mim, está
lembrando os outros que o Brasil é. Eu sei com o meu entendimento. Resolver. Resolver, Célia. É, Resolutivo, o que é? é resolver efetivamente. Nossa Senhora, gente, o Ministério Público precisa resolver. É isso que a gente precisa fazer. Tatiana, por favor. E é isso que está na Constituição, e está, vocês não sabem aonde, no capítulo de Economia. Olha só, onde foi cair. Lá no capítulo da Constituição de Economia, que está escrito também o dever de defender o meio ambiente. Olha que coisa. Não é só no 225, por favor, Tatiana. Aí, então, o que a gente precisa trabalhar para resolver? A gente precisa trabalhar numa agenda atual. A gente precisa olhar para frente. E, quando a gente olha para frente, a gente tenta adivinhar, adivinhação. Processo de adivinhação é saber que a gente precisa fazer alguma coisa, algum projeto, alguma atividade, alguma resolutividade na linha para combater o desmatamento. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa trabalhar alguma coisa para melhorar a participação, para melhorar o diálogo, para melhorar a economia da comunidade, trabalhar com pagamento por serviços ecológicos, pagamento por serviços ambientais e pagamento por serviços ecossistêmicos. Eu conservo a natureza na minha comunidade. Quanto que eu ganho para conservar? Vocês sabiam que existe o princípio do conservador-recebedor? Você sabia, Ricardo, que por conservar o meio ambiente você tem que receber? Saibam, existe o princípio do conservador-recebedor. E o próprio serviço ecossistêmico, que, por si só, se você deixar ele vingar, você vai receber por deixar o processo ecossistêmico acontecer sozinho. Outra coisa, a gente precisa pensar em trabalhar outro tema, desastres ambientais. Hoje, derramamento de uma lata de óleo no mar pode representar muito. Né, Adriana? Você que depende, quem depende da pesca num ambiente, numa situação de degradação, 1 litro de óleo faz diferença, porque você está somando em cima daquilo que já explodiu, daquilo que já está saturado. Então, nós precisamos trabalhar em nível de combater a situação de desastres ambientais. Esses são os temas atuais e no futuro para a gente trabalhar. Quando a gente fala de Ministério Público Resolutivo, a gente fala de buscar na lei onde estão os indicadores que dizem respeito comigo. Eu, comunidade tradicional, existo. O que está na lei que vai resolver meu problema? Na Organização Mundial da Saúde, por exemplo, tem o protocolo de água e saúde, que diz que o direito à água de qualidade começa nas comunidades vulneráveis. Ah, mas isso está lá longe. Organização Mundial da Saúde, não sei nem onde pegar, onde que existe isso? Onde que está isso? Mas, no Brasil, nós temos uma lei também, que é a norma de potabilidade de 2021, que é bem recente, do Ministério da Saúde, que colocou como prioridade água de qualidade aonde? Nas comunidades tradicionais. Vocês sabiam disso? Dessa prioridade? Aí tem também as questões que eu queria chegar, todo mundo aqui conhece, Acordo de Escazú. Se não conhece, já pode decorar isso, esse nome, Escazú. Que raio é Escazú? Escazú é uma cidade... Fernanda, você que sabe tudo, você sabe onde que é Escazú?
Fernanda, consulta o Google, que eu também não sei. Eu também queria saber, mas deve ser uma cidade na América Latina, tá? Com certeza. E lá, essa norma, essa lei, Acordo Regional de Escazú, vocês vão ter que ter na ponta da língua, porque é lá que está o direito à voz das comunidades e o direito de reivindicar por que a sua voz não foi ouvida. Porque não adianta ter espaço de voz. Costa Rica. É. A proteção dos defensores ambientais, no qual a gente se inclui no Acordo de Escazú. Exatamente. Então, esse acordo contempla quase tudo o que diz sobre direitos dos povos e comunidades. Fica na Costa Rica, obrigada. Google, obrigada. Aí, avançando um pouquinho mais, nós temos aqui a questão da consulta prévia. Consulta prévia 169. Vocês sabiam que, infelizmente, tem um projeto de lei para o Brasil sair da Convenção 169? Tá? Pode isso? Deixa fazer. Não perde tempo com isso. Sabe por quê? Porque, juridicamente, o direito explica. Não vai adiantar. Porque nós temos, não vou elencar aqui um por um, mas nós temos mais de 20 convenções internacionais, declarações internacionais que fundamentam e garantem a consulta prévia. Não vamos perder tempo com isso. Perda de energia. Para frente. Por favor, Tatiana. E tem muitas convenções internacionais, tem muitas declarações internacionais, tem até o Acordo de Cooperação Amazônico, mas tem mais de 20 normas, mais de 20 leis nacionais e internacionais que garantem a consulta prévia. Tá? Então, quando vem com essas histórias, vamos acabar com a Convenção 69, tá? Deixa, porque é perda de tempo. Agora, assim, o duro é que está sendo gravado isso, né? Mas, assim, é porque eu quero falar para vocês um recado. A necessidade, o direito ensina, e a prática... Vocês dão licença um pouquinho, só para que eu estou aqui, fiz o teste. É que o direito, ele dá essa possibilidade de você traçar as estratégias. Olha o caminho, a trilha, a picada que nós abrimos. A picada que nós abrimos é a seguinte: vamos olhar para a nossa meta e vamos olhar o caminho que tem que trilhar. A situação é de crise, tem pandemia no meio, tem o Ministério Público Resolutivo, que deve, pela Constituição Federal, resolver. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar o que está sendo fogo de palha para tirar a nossa atenção na sua cultura. Por exemplo, Jurandir, tem alguma coisa que é fogo de palha? Fumaça, para você tirar a atenção do que precisa? Cortina de fumaça. É cortina de fumaça. Não vão perder energia com isso. Vamos olhar para o propositivo. Propositivo é Escazú. Vamos para o próximo, por favor. Aí, nós temos os julgados, as decisões das cortes internacionais. Alguém duvida ainda que o internacional é o caminho? Quem ainda duvida que o internacional é o caminho? Dione, por favor. Eu quero esse desafio. Obrigada, Dione. São importantes porque a causa é importante, a causa é global, a causa é universal.
Quando você fala na causa PCT, na causa de povos e comunidades tradicionais, você não está falando dos povos do Brasil. Você está falando do multiculturalismo. Você está falando do povo Ainu no Japão. Você está falando dos povos. Você está falando dos Maori na Nova Zelândia. Você está falando dos ribeirinhos, dos extrativistas de toda a América Latina. Você está falando dos povos no Canadá. Você está falando de todas essas vozes. A causa é internacional. E no internacional é que você vai encontrar as respostas. As melhores respostas. E não deixar ninguém para trás é necessário, porque se vocês não se derem as mãos, parentes, sem olhar que tradicional é, sem olhar se é pantaneiro, se é retireiro, se é morroquiano, essa eu não conhecia, meu Deus, desculpem. Quero muito conhecer um por um, cada comunidade, e cada nova comunidade. Se você é extrativista, se você é catador de mangaba, se você é caiçara, não importa. Você é comunidade tradicional, você é comunidade... E mesmo que não seja ancestral, pode ser novo, mas a tradicionalidade, se for baseada numa cultura que passa de geração em geração, pronto. Essa cultura. Alguém duvida que é a Unesco o lugar de vocês? Sem desmerecer a ONU, a OMS, todo o sistema ONU, mas a Unesco é o lugar de vocês. Porque o mais forte elemento da comunidade tradicional é a cultura. Alguém duvida de que é a cultura? É a cultura que salva vocês. É pela cultura que vocês levam de pai para filho, de filho para neto. Vocês remetem aos seus ancestrais e passam para o futuro. Qual é a garantia da continuidade? É a cultura. É a cultura que trouxe vocês duas. É a cultura que traz assim, o jovem, o Dione. É o Dione que está defendendo hoje, e são vocês que vão defender amanhã. É a cultura o espaço de vocês. Doutora Sandra, a Cláudia está inscrita, a gente abre agora ou deixa para o final? Pode abrir agora para Okay. Cláudia. Desculpa, Cláudia, que eu não te vi. Levantando, você estava... Não, é só uma questão que, às vezes, eu não entendo. Eu já ouvi falar muito, e talvez a senhora pode ajudar a gente. Por exemplo, que quando você tem um direito adquirido e ele vai sendo enraizado, vai sendo citado em outras leis, não tem retrocesso? Um exemplo, o decreto 6040, ele não é uma lei, mas ele é um decreto presidencial. Aí, quando os ruralistas falam de derrubar, muitos juristas, né, advogados, dizem assim, não se preocupe, porque ele já está enraizado, ele já está citado em outras leis. Mas até que ponto isso é segurança para a gente? Para o direito é segurança. Para o direito é segurança. Já vou passar a palavra para você, Arildo. Para o direito é segurança, está seguro já, porque nós estamos falando de uma situação de um direito humano fundamental. A causa de vocês é a causa de direitos humanos, basicamente. É também direito ambiental, é também direito cultural, mas, basicamente, é direitos humanos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que é emblemático, as decisões judiciais fazem parte também do direito, não é só a lei. As decisões judiciais, mais os acordos, mais os compromissos, mais as declarações, tudo tem relevância jurídica. As convenções internacionais, elas são, para o nosso sistema brasileiro, elas são norma constitucional. Tudo que diz respeito a PCT
que for convenção é norma constitucional, certo? Tudo. Convenção 69, todas as outras convenções que trazem, veiculam direitos relacionados a interesse e direitos PCTs, têm valor de norma constitucional no Brasil. Tá bom? Então, está protegido. E está protegido é cláusula pétrea, que a gente chama. É causa imodificável, está congelado, está seguro, é rocha, é pétreo. Nada vai mudar, nenhum congresso, nada vai mudar, é pétreo. Doutora, tem mais um inscrito. Arildo, por favor. Doutora, queria só aproveitar um pouquinho da fala também da Cláudia. Desculpa, Cláudia. Que nós estamos aí prestes a acontecer um fato para nós, povos indígenas, a questão do marco temporal, certo? E quando ouço a senhora falar sobre as leis, sobre a permanência das leis, porque, como eu disse ontem, a nossa luta ela tem que ser corpo a corpo, vamos dizer assim, né? A questão dos indígenas, né? Sobre a demarcação, a autodemarcação e assim por diante. E uma coisa que vinha me assustando, e, ou seja, porque assustando assim do modo para pensar futuramente, para as crianças, para a juventude futuramente, né? Porque nós estamos aqui lutando, certo? A questão do marco temporal, né? Doutora, se Deus, o livro, acontecer não aprovação ou aprovação do marco temporal, ou seja, qual que é o pensamento, qual que é o olhar da senhora sobre a questão da demarcação dos povos indígenas, principalmente das comunidades tradicionais? Não vai atingir só os povos indígenas, vai atingir todas as comunidades tradicionais. Vai atingir, né? todos. Todos. Mas porque esse governo louco que nós temos hoje, né, é uma ameaça a nós, né? E muitas vezes as pessoas que estão lá na base estão assustadas porque não estão ouvindo uma declaração, não estão ouvindo uma palestra, mas super importante que a senhora está falando aqui agora, entendeu? Pois que a nossa voz vai chegar lá, nós vamos levar isso aí, entendeu? Você sabe aquela Obrigada. a regra? Obrigada, Arildo. Você sabe a regra da ação e reação, né? Na mesma intensidade? No mesmo passo dos retrocessos que a gente enfrentou, a gente está no momento de reação, né, que é mais do que resistência. Né? É reação, é resiliência, é imparável, e está nesse passo a Corte e as cortes, principalmente a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse caso que está aqui na tela, Laca-Ronhá, que é outra palavra que vocês têm que guardar. A primeira, qual é? Escazú. A segunda, Laca-Ronhá. É o nome de um povo indígena na Argentina. E esse caso é o precedente número 1. É o caso de dezembro de 2021, que a Corte Internacional de Direitos Humanos decidiu tudo o que vocês pensarem sobre reivindicação PCT está aí. Direito ao território, direito à segurança alimentar, direito à segurança energética, direito à questão do desenvolvimento, à identidade cultural, direito ao meio ambiente equilibrado, direito à saúde, não retrocesso, está tudo nesse julgado de dezembro de 2020. E é expresso em dizer sobre o direito de propriedade coletivo. Tá? Então, o próximo, guarda esse nome, Laca-Ronhá. Tá? Aí o próximo nós podemos passar, porque o Fabrício já explicou a base do desenvolvimento sustentável. Tá? Esqueça aquele formato de tripé. Se alguém falou em tripé, esqueça aquele negócio lá de sociedade, economia e natureza. Não tem tripé. Tem uma base só, a base é a natureza, ponto. Só a base é a natureza. Isso é desenvolvimento sustentável. Aí nós temos aqui um quadro dos cenários, né, que eu não vou nem repassar, você pode passar para o próximo, por favor. O cenário de
vocês viram rapidamente, né, nós passamos ali, é cenário de grilhagem, de desmatamento, de derramamento, de violência, de extração ilegal, de fiscalização deficiente, tudo isso, mas a gente precisa reagir. E nós podemos reagir simplesmente justamente com essa questão do marco temporal, né? E considerando outro precedente, o caso Choclen. Tá? Então, reparem que, nesse caso Choclen, que também é um povo indígena, está tudo lá em relação à proteção do direito ambiental internacional humanitário, que amplia a perspectiva temporal. Tá? E esse caso Choclen tem tudo para vingar aqui também no Supremo Tribunal Federal. Tá? E nós temos também a questão que, com certeza, o Benito está acompanhando de perto esse precedente, né? E porque diz com Guarani e Kaiowá. E é a questão também que está em marcha, né, da decisão numa ação rescisória que está para ser decidida. Mas tudo está caminhando, para o próximo, por favor, tudo está caminhando porque num passo progressivo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo. Porque, além do caso Lacarronhá, do caso Choclen, nós tivemos outros 2 grandes precedentes que estão acontecendo agora, que é o do caso Chucuru versus Brasil e o caso de Alcântara, tá, no Maranhão. Então, em todos eles foram suscitados o quê? Direitos humanos. Direitos humanos. Então, o que é que nós temos aqui de lição para tirar? Primeiro, vamos olhar para a questão da participação, Escazú. Segundo, o caminho é o internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Terceiro, qual é a base do direito que nós vamos reivindicar por um momento com chances de ter sucesso? Direitos humanos em juízo. Qual juízo? Juízo internacional. E nós temos o quê? Hoje, uma nova tese, uma nova teoria. A teoria do diálogo das fontes e do diálogo das cortes. Mais uma frase para anotar. Teoria do diálogo das fontes. Teoria do diálogo das cortes. Por quê? Porque, pelo diálogo das cortes, o Supremo Tribunal Federal vai ter que considerar esses precedentes internacionais. Todos. Lacarronhá, do Chucuru, do Choclen. Todos. E o caso de Alcântara. E todos esses casos estão caminhando para serem decisões favoráveis aos povos. Porque, quando a gente fala que é favorável ao povo indígena, é favorável a todos. Aplica-se a todos. Todos os PCTs. O próximo, por favor. Porque antes a gente tinha uma relação que era uma relação de Estado-indivíduo. Você iria reivindicar por exemplo, a G, né, iria reivindicar alguma questão para o Estado. Mas hoje, qual é a relação? Não é a G sozinha, não é a Maura sozinha, não é a Maura que vai para o Estado, para o município reclamar. Não, não dá certo isso. Hoje, o agora, quem é que vai reclamar? As comunidades tradicionais, unidas. Mas reclamar para quem? Para o Estado? Não. Vai reclamar para as empresas. Direto. Direto. É uma relação direta. É um diálogo direto. Relação comunidade e empresa, sem intermediários, de preferência. Vocês não precisam de intermediários, a não ser, claro, para ajudar. Mas o diálogo
é direto. Vocês não precisam de tradutores para falar o que vocês precisam. Vocês precisam do canal. O canal a gente abre, a gente resolve. Mas o diálogo é direto. Aí, vamos passar para o próximo. Quando eu digo empresas, é empresa pública e privada, tá? Porque tem empresas públicas e empresas privadas. Aí, você, por exemplo, o BNDES, até pouco tempo, era empresa pública. Né? Enfim, agora tenho dúvida, mas, enfim. E nós temos, por exemplo, leis novas que veiculam essa relação. Leis muito novas, a partir de 2019 para cá, que é a Lei de Liberdade Econômica. Não, nossa, Lei de Liberdade Econômica, eu vou olhar para essa lei para quê? Tem muita coisa lá. Muita coisa lá que vai garantir justamente os instrumentos para defender os interesses de povos e comunidades tradicionais e a questão da vulnerabilidade. Aí, próximo, por favor. E no âmbito do Estado, no âmbito da justiça, né, o que tem? Tem muita coisa nova e muita coisa boa. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, resolução dos tribunais de justiça, que criam observatórios, observatório judiciário, para direto, canal de comunicação direta com povos indígenas, quilombolas e tradicionais, com o aperfeiçoamento do atendimento a PCTs. Aí o próximo, por favor. Tem uma resolução nova também, tem essa do CNJ, tudo muito recente, olha a data, 2022. Tem também essa do Fórum Nacional para Comunidades dentro do Conselho Nacional de Justiça. Oi, Cláudia. Tem uma questão. Você quer vir aqui na filmagem? Doutora Sandra, tem uma questão que, por exemplo, nessa questão do Estado de direto falar com as empresas, por exemplo, né? Quando a gente constrói os protocolos de consulta, a gente está dizendo para o Estado que ele tem uma obrigação de nos ouvir em relação às empresas, aquilo que vai nos afetar. Mas, quando você diz que tem que ser uma relação direta, isso também se aplica à questão da consulta livre, prévia e informada? Porque quem deve fazer a consulta é o Estado, e não as empresas. As empresas elas têm que cumprir o que foi acordado nas audiências, né, nas formas como as comunidades querem ser ouvidas ou, enfim, ter um entendimento sobre empreendimento. Nessa questão ainda tem que ser direta, tem que ser com as empresas? A Cláudia é a nossa aluna dos sonhos. Sabe aquela aluna dos sonhos? É aquela aluna que traz a pergunta que a gente não sabe, mas tenta responder, né? Aí, essa é a aluna dos sonhos. Aí é assim, Cláudia, eu vou responder aqui agora com o que eu vou buscar aqui na minha cachola, mas como todos os outros instrumentos, por exemplo, estudo prévio de impacto ambiental. Quem é que tinha que fazer? É o Estado. Quem é que na prática faz? É o empreendedor. E pior, é o empreendedor que paga quem vai fazer, redigir aquele estudo prévio, né? Então, na consulta, uma coisa é a teoria, tinha que ser o Estado. Outra coisa é na prática. Na prática, vai ser uma mistureba. Por quê? Porque nós estamos em época de PPP, PPI. Sabe o que é parceria público-privada? Tem uma lei. E parceria para investimentos, que também tem outra lei. E essas parcerias são sempre público-privada. Público-privada. Então, é uma situação que, cada vez mais, na prática, vai ter que ser uma relação direta ou indireta com o Estado e com as empresas, público e privadas, tá? Aí, próximo, por favor. Aí, essa eu tenho que deixar aqui, porque, olha, por lei, estão tentando mexer nessa lei, tá? Por lei,
essa lei é a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. Alguém duvida que água é um dos recursos naturais mais importantes? Né? Não, tudo é importante, mas água é vida. Né? Água é tudo. E alguém de vocês estão no Comitê de Bacias Hidrográficas? Por lei, tem que ter um espaço dentro do Comitê de Bacias. Todo Comitê de Bacia tem que ter o espaço e está na lei. Tá? Nossa, tanta gente levantou a mão. Vamos ver aqui para o próximo, por favor. Ah, tá, que agora... Tá bom. Aí, vamos ver o próximo, por favor. Desculpa, gente, eu fiquei perdida agora aqui em ouvi-los. Aí tem essa portaria aqui do Ministério da Saúde. Também essa portaria que traz a norma de segurança da água, a norma de potabilidade, que também fala o quê? Que, para populações residentes em áreas indígenas e de comunidades tradicionais, precisa ter um plano de amostragem especial. O que é plano de amostragem? É dizer onde que vai lá coletar a água para ver se a água está boa. Tá? A comunidade vai ter que falar, olha, não é aí, não. Aí a água, a gente sabe que a água é boa. É a água ali, ó, naquele córrego, naquele local lá, que é ali que eu quero água. Teste da qualidade da água. Isso é plano de amostragem. Tá? E as diretrizes precisam ser específicas para a análise da qualidade da água. Porque não vai analisar, por exemplo, se tem metal pesado na sua água, que se você sabe que naquele espaço é agrotóxico, que é o problema, e não ferro de mineração. Cada situação, cada bacia vai ter o seu problema maior. Né? Então, e vocês precisam ser ouvidos em relação a isso. Toda a vigilância sanitária que vai fazer a coleta, vocês precisam estar conversando para orientar a vigilância sanitária a fazerem essa coleta e essa análise periodicamente. Principal situação, o problema mais grave do Brasil é a Amazônia. Tá? No mapa do problema da água no Brasil, a Amazônia, infelizmente, é assim... Nós temos assim, aquele vermelho incandescente para mostrar que é gravíssimo, e o cinza para mostrar que a situação é assim gravíssima no último grau, porque não tem dado, não tem informação. Infelizmente, no mundo de hoje, quando você não tem dado e não tem informação, você não tem nada. Dado e informação hoje é poder. Tudo que vocês puderem se organizar, compilar e produzir dados, por exemplo aqui, desculpe te chamar de Ilhéus, mas Misael, todo o seu conhecimento tradicional do ginseng, você escreve, grava, mas de preferência escreve, porque o nosso direito ocidental é muito baseado na escrita, diferente da cultura tradicional, que é baseada no oral. Né? Mas tenta escrever, tenta registrar e apresenta para o Ministério Público, para levar esse conhecimento tradicional para depositar e registrar no CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, tá? E que faz o registro de todo esse conhecimento tradicional. Nós já ajudamos a Lucila e a Articulação Pacari do Cerrado a registrar no CEGEM mais de 3.000 conhecimentos tradicionais em cima de mais de 5.000 princípios ativos do Cerrado. Tá? Então, essas questões o Ministério Público tem que resolver, vocês precisam buscar do Ministério Público. Nós somos pagos para ouvir e defender e resolver essas questões. Quando você fala, nossa, a Convenção da Biodiversidade é linda, mas cadê a minha parte da repartição de benefícios pelo meu conhecimento tradicional?
o artesanato, essa pulseira maravilhosa aqui da G, tudo isso tem, vocês se reconhecem, tem um desenho, tem uma característica que só de olhar vocês sabem de onde é. Quando vocês pegam um objeto, aqui, o objeto de vocês, de conhecimento tradicional, vocês sabem de onde é o objeto, vocês sabem onde foi coletado, e vocês sabem a energia que tem nisso. Tudo isso, se vocês puderem registrar, é o primeiro passo para depois poder reivindicar a repartição de benefícios. Aí, o próximo é o seguinte, nós temos várias outras, aqui a CDB, que é a Convenção da Biodiversidade. Na Convenção da Biodiversidade é que está também a consulta prévia, também, tá? E a questão da valorização da mulher em relação ao meio ambiente, a proteção do meio ambiente. O STF já se posicionou no sentido de que toda a legislação mundial que dizer respeito, tiver relação com o direito humano, é também uma norma constitucional, tá? A própria Constituição diz isso. Aí o próximo, por favor. Aí por isso que direitos humanos é importante para vocês estarem aqui sempre aqui orientados, né, para isso. Daí o próximo, por favor. Aí de novo aqui o caso Chucuru, assim com maiores detalhes. Aí o próximo, por favor. Aí mais julgados, né? Nós temos aqui daquele da comunidade quilombola de Alcântara, tá? Que traz a questão da violência. É um dos primeiros casos que estão repercutindo agora, que a Comissão de Direitos Humanos mandou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e que envolve violência na propriedade tradicional. Tá? Então, não é só direito ao território, é direito à segurança no território, que faz toda a diferença. Aí o próximo. Então, se vocês, não sei se vocês devem conhecer também, porque é muito referência ao caso Mañana Tini contra a Nicarágua, que é também uma comunidade, e que lá foi o quê? Declarado o desenvolvimento livre, permanente, na relação dos povos com a terra. Tá? Então, e garante a integridade cultural também. Aí o próximo. Então, tem muito. E aí, a questão da conversa. O caso também da Corte Saramacca versus Surinames é o emblemático direito ao veto. O direito de dizer não, e o não é não. Tá? Então, o não é não está onde? Está nesse caso do Suriname. Tá? Aí, o próximo, por favor. Vocês têm direito à consultoria socioambiental independente. Né? Não fala assim, eu tenho direito a... como é que é? Pricewaterhouse, né? Pricewaterhouse, auditoria ambiental independente. Não, vocês têm direito a vocês têm o direito de pedir uma consultoria e uma auditoria socioambiental independente, tá? Nos casos emblemáticos de grandes minerações, por exemplo, tá? Olha, são muitos instrumentos novos, muitos, mais de 10 instrumentos novos, para além de estudo de impacto socioambiental. Quem não ouviu falar, tem sim. O estudo de impacto não é só o ambiental, não. Tem um estudo de impacto socioambiental. Qual é o impacto na minha cultura tradicional? É um estudo separado. É um grande estudo de impacto separado. Johnny levantou a mão para perguntar ou para... Porque agora eu fiquei confusa. O que é silêncio? O que é... Desculpa, doutora. Eu queria... Primeiro que eu sou seringueiro, né? Assim, eu não consegui nem terminar o ensino fundamental. Depois, agora, consegui, graças ao Enseja. Mas eu sei que no nosso grupo tem meninos aqui fazendo direito, né? E outros aqui que lidam diretamente com essa questão, né, da emancipação do direito para os territórios ou com os territórios tradicionais. Então,
fazendo uma tradução popular do que a senhora quis dizer, e essa é uma reflexão que eu queria fazer para depois você dizer, não, não é isso não, ou é isso, né, ou que aí é para me fazer a minha tarefa de casa. Então, pegando desse princípio da correlação de direito que tu traz, primeiro que nós temos uma referência maior, que é a nossa Constituição, né, federal. Que, inclusive, Constituição essa que já houveram outras 5 antes dessa Constituição cidadã, e que 24, 37, 67 foram Constituição autoritária, e que mesmo hoje nós vivemos numa Constituição cidadã, nós vivemos muito um período autoritário, que é de retrocesso de direito, de concentração de poder, de negacionismo. É isso? É isso. E aí você traz a importância que nós temos dos marcos e as convenções internacionais, que elas não são a nossa Constituição, mas ela legalmente corresponde como se fosse igual, ela tem um peso igual, que a gente chama de direito supralegal. Então, no momento em que o nosso direito constitucional deixar de existir, é a essas convenções que nós temos que recorrer, porque ela, como você disse, na Constituição, ela já é reconhecida como um direito supralegal. É isso? Só uma vírgula no que você disse. Perfeito, essa é uma das orientações, mas a nossa orientação é de que é no mesmo nível, é constitucional. Essas normas internacionais de proteção dos direitos dos povos tradicionais tem nível constitucional, por causa de uma norma de extensão da própria Constituição, do parágrafo 3º do artigo 5º, né, que é o rol lá dos direitos, garantias constitucionais, né, e que fala que tudo que for relacionado a direitos humanos, se for, vai passar pela aquele quórum, né, de votação, ele entra como norma constitucional. Ah, legal. E para concluir, só trazer esse aspecto que você traz desses achados aqui, essas decisões judiciais. Na verdade, essas decisões, quando você eleva o direito a uma pessoa, acabam criando uma jurisprudência, né, jurídica, que ela pode ser favorável ou infavorável. Nesse caso, é favorável às populações. Ou seja, cria instrumento ali para que a gente possa recorrer àquela decisão, no caso, ela é favorável aos povos e comunidades tradicionais, e dizer, olha, aqui também não pode ser violado, porque lá já houve um entendimento de que deveria prevalecer esse direito. É isso? É Desculpa. isso, tese do direito do diálogo das cortes. Tá? Sandra, só esclarecendo com você, porque essa questão da supralegalidade foi eu que trouxe. Mas porque tem as datas, né? Que foi daquela emenda constitucional, eu não lembro. Então, que entrava antes, entrou como força supralegal, depois da emenda vai para constitucional. É isso? Então, é uma dos entendimentos. Eu, particularmente, entendo constitucionalidade. Que é constitucional. Né? Por isso que eu coloquei assim, que tem as posições, mas é no mínimo supralegal. No mínimo. No mínimo. No mínimo supralegal. Aí vamos ver aqui, tem todas essas, o consentimento prévio, direito de dizer não. E quando vocês quiserem conversar, naquela conversa direta com a empresa, é só falar a palavra mágica. Diretrizes AFC do World Bank, que é Banco Mundial. AFC. Todas as diretrizes estão aqui, que são os princípios do Equador, que orienta todo financiamento, investimento para as causas socioambientais, tá? E eles precisam cumprir a avaliação de impacto pelo risco socioambiental. Isso está aqui. Tá? Então, aprender a falar o dicionário das empresas é importante. Tá? Existe um glossário específico para falar. Então, as palavras mágicas são diretrizes AFC. Outra palavra mágica é compliance. Tá? A palavra chique. Né? Que você só pensar no inglês, aí você... Compliance. Mas o que é compliance? Compliance é obedecer à lei. É simples assim. Compliance é seguir a lei. Tá? Mas existe essa... Ai, desculpa. Ele é o Misael. Eu só vou dizer assim, eu poderia dar um curso para nós, viu, doutora? Porque, tipo assim, eu só explicando aí, eu anotei ali um monte de resoluções, decreto, e eu fiquei em dúvida o seguinte,
Normalmente, o que ocorre agora no momento lá nosso é que o CNBio vem multando para impedir a retomada do território e está usando um interfúgio de multas. E ele aplica o Código Florestal, ou o SNUC. Essas leis todas estão acima do SNUC, então. Porque eu posso dizer que o que ele está fazendo é nulo, porque eu tenho o meu direito dentro dessas leis aí. É acima do SNUC. Então, eu posso ter, tipo assim, a defesa pode ser que aquilo que está aplicando a multa é nulo, porque eu tenho esse meu direito. E outro detalhe, a gente tem como pegar isso aí num pendrive? Eu vou deixar com vocês todos porque os slides. tem muitas coisas que eu não consegui ali. E esse aqui, o último aqui, é o que é da semana passada, essa decisão do STJ. Superior Tribunal de Justiça, decisão da semana passada, sobre o acordo Escazú, que é o direito de ser ouvido e darem uma resposta. Não é? Você tem o direito de ter uma resposta à sua voz. E eu faria até uma sugestão, doutora. Nós vamos ter mais outros encontros, talvez, não sei se também é da vontade da maioria, que talvez nós tivéssemos um espaço especificamente para a senhora pegar talvez 2 ou 3 desses e a gente esmiuçar mais, para que a gente tenha um maior entendimento, que nem o Johnny falou. O Johnny chegou até, sei lá, falou no segundo médio, né? Tem muitos de nós aqui que nem escola teve. Então, mas talvez uma explicação mais detalhada, a gente tenha um entendimento melhor. Por exemplo, Obrigado. outra palavra mágica, Misael, que você fala no seu discurso com a empresa, você não vai falar, eu quero transparência. Você fala, eu quero disclosure. É aqui, ó. Está ali, ó. Eu quero disclosure. Daí eles vão entender na hora que é transparência ativa, tá bom? Aí eu gostaria aqui de convidar vocês. Com um pouquinho de disclosure, eu queria chamar o Ricardo, que ele está inscrito. Tá, nossa, por favor. Obrigada, Tatiana. Ô, doutor, data máxima vênia, né, doutor? Só um contraponto à fala que a senhora fez uma provocação no início e ninguém rebateu, né, no bom sentido, né? Então, assim, data máxima vênia, de fato, as cortes internacionais é uma saída. E não por exemplo, a questão, a senhora citou rapidamente do chucurus. Não sei se o pessoal sabe a questão do chucurus. É uma terra indígena lá no Nordeste brasileiro e tem um grande problema. O cacique Marquinhos, o atual prefeito, o pai dele, saudoso Chicão, foi morto numa emboscada e foi uma grande liderança nacional. E, assim, Chicão vive em todos nós, indígenas. E o que acontece? Em 2002 foi dada entrada, né, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que é da CNBB, deu entrada junto com algum movimento indígena e movimentos sociais. Acredito que a doutora bem sabe disso. E só agora, em 2018, foi no início de 2018, após muitas reivindicações, muitos ATL, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, proferiu sentença em desfavor ao Estado brasileiro e favorável à comunidade do Marquinhos Chucuru. Bom, 2018, e final de 2019, se não me falha a memória, 27 de dezembro agora de 2019, que a ministra Damares foi lá e fez o pagamento de R$1 milhão, que é o que estava na sentença. Mas o que é que dizia a sentença? Que obrigou o Estado brasileiro a demarcar toda a terra indígena do povo Chucuru de Ororubá, em Pesqueira, e pagar multa de $1 milhão. Aí o governo pagou R$1 milhão, mas não demarcou o território. Então, assim, aí vamos lá, 2002 a 2019. Dentro do direito é normal esse litígio, esse tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que assim, dar o dinheiro, pagar o dinheiro foi muito mais fácil do que cumprir a sentença na sua íntegra, assim. E é complicado porque, assim, também a nossa Carta Magna de 88, ela estipulou um prazo, um tempo para que as terras indígenas fossem demarcadas. E não aconteceu. E o contraponto que eu falo é o seguinte, que as organizações de direito internacional, as cortes, elas são interessantes, mas, assim, ainda não é o tudo, porque, infelizmente, agora eu vou falar de política, sim, perdoe, no atual governo é que não se respeita mesmo orientação, não se respeita decisão, não se respeita as recomendações feitas pelo MPF. Então, assim, eu não pode parecer, nossa, o Ricardo, a Poema, ela é muito pessimista. Não é que são 40 anos de paulada já, sabe? Era isso, doutora. Obrigada. Obrigada porque você lembra, Ricardo, que é da nossa caminhada, né?
que a nossa caminhada é resistir e prosseguir, né? É ser resiliente. Aqui, Pois é, e quem assim, quem não for forte o suficiente para aguentar esse tranco e levantar, sacudir a poeira e seguir, não é tradicional. Eu sei que você está falando isso, né, como provocação, né, mas também não dá para ser membro de Ministério Público, ou pode ser tudo, pode até ter o distintivo, mas de alma e coração não é. Assim como vocês sabem quem é e quem não é tradicional. Está ali, não é uma fachada, não é um adereço, tá? Não é porque eu estou aqui, com todo respeito, né? Com todo respeito, não é isso. O que eu quis dizer é que não é isso que vai me fazer tradicional, certo? Eu posso amar, ter afinidade, mas não é isso. Vocês sabem que é. Aí eu vou só sugerir o seguinte: eu cheguei só na metade da aula, mas eu tenho que parar. Tinha muito mais o que falar. Queria fazer com vocês assim treinamentos mesmo, para na prática, treinamento mesmo, tá? Porque eu fui treinada no Ministério Público Federal, sou treinada todos os dias. A gente tem escola nossa superior do Ministério Público Federal e sou treinada para articular. Sou treinada para me posicionar em ambientes. Se eu estou falando em ambiente internacional, é importante para vocês. Eu sou treinada para me posicionar diplomaticamente nos espaços internacionais. E eu queria passar um pouco disso para vocês. Não vai dar tempo hoje, mas eu vou sugerir uma atividade, que eu já falei para a Cláudia. Nós vamos aqui dividir também em 5 turmas. E vou pedir aqui 5 turmas de 3, aqui dividindo e sugerindo... Posso fazer um exercício de transparência aqui para o nosso curso? Como que é transparência em inglês? Disclosure. Deixa eu combinar com vocês. O que a gente tinha previsto? Esse momento com a doutora Sandra, depois um intervalo e um trabalho em grupo para a gente dialogar sobre mecanismos e reivindicação na perspectiva de vocês, o que vocês estão fazendo, como vocês estão agindo. Mas a gente pode conversar aqui e decidir qual o caminho que a gente escolhe, se a gente mantém essa programação original com os trabalhos em grupos, ou se a gente continua com a doutora Sandra, com esse bloco de esclarecimentos, enfim, de aprofundamento. E aí eu faço essa pergunta, devolvo para vocês, no sentido mesmo de transparência, de coração aberto e do que faz sentido para o grupo. Oi? Continua, doutora Sandra? Ok? Todo mundo de acordo? Vamos fazer um cafezinho de 10 minutos e a gente volta, só para oxigenar? Pode ser? Eu posso só passar antes? Passa a atividade depois. Porque aí memoriza mais. Não, mas depois eu repito. Tá, ok. Eu repito porque é só assim, eles vão sair 2 minutos. 2 minutos. A atividade é a seguinte: circulou aí para vocês um papel que é o resumo do que de um lema da Unesco, tá? Que é o nós somos, 4 passos. Nós somos, nós conhecemos, nós interagimos e nós fazemos. Então, hoje, aqui, a proposta era isso. Vocês estão conhecendo, nós estamos interagindo, e agora nós vamos fazer. Fazer o quê? Sonhar, e sonhar que a nossa voz vai chegar onde vocês quiserem chegar. Na semana que vem, nós vamos ter uma dinâmica em São Paulo da Convenção da Diversidade Biológica ou Convenção da Biodiversidade da ONU. E eu já conversei com o secretariado e eles concordaram em levar a voz de vocês para lá, para esse espaço, e vai chegar na ONU. Nós dividimos em 5 grupos temáticos. Eu vou distribuir para vocês. Eu vou pedir para vocês formarem grupos de 3. A gente vai sair para o café, não vai ser agora, tá? Mas vocês já vão se dividindo e são 5 temas. Aí eu queria só
saber agora aqui, para dividir esses temas, é que vai ter que ser aqui, eu não sei se fica no sorteio, como que vocês sugerem? Sim, claro. Ajudar aqui na metodologia para a gente se organizar. Então, são 5 temas, a gente pode colocar esses temas ali em cima da mesa, e quando sair para o café, vocês olhem os temas e escrevam o nome de vocês aqui nos espacinhos. Aí, lembrando que nós somos em quantos aqui? 27? 25, 5 vezes 5, 25. Mais ou menos 5 ou 6 em cada um desses temas. Aí vocês já vão, quando vierem do café, ou quando forem para o café, olharem os temas e se inscreverem. Aí já sabe mais ou menos que os temas têm que ficar nesse número, 5 a 6. Isso, beleza? São 5 temas. São 5 temas para a próxima COP 15 da Convenção da Biodiversidade. Nós vamos gravar aqui, vocês, desde que autorizada a imagem, né, a sessão de imagem de vocês, nós vamos gravar aqui. Dá tempo de quem não quiser tomar café, passar o perfume, tá? Que nós vamos gravar. E vai chegar a voz de vocês na ONU. Tá? É um espaço que foi concedido para nós e nós abrimos para vocês. Então, vocês... Pessoal, então vamos fazer esse intervalo de 15 minutos. Oi? E aí a gente se prepara aqui para a organização e apoio. A Cláudia, que desenhou, com a doutora Sandra, a gente organiza aqui a sala para esse momento.